A graça e a paz, povo de Deus, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo uma palavra da parte de Deus para sua casa, para sua vida. Quero te agradecer por você estar aqui mais uma vez conectado com a gente e acreditando nesse ministério que tão fielmente nós nos dedicamos a seguir e a pregar aqui toda terça-feira uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero te pedir um favor, que você seja um cooperador do reino, que você seja um evangelista, que você possa compartilhar através das suas redes sociais, através do seu WhatsApp, dos grupos de família, dos seus contatos, para que a mensagem do Senhor chegue adiante. Porque quando você compartilha, você está fazendo também uma parte no reino, que é cooperando com Cristo, porque Cristo fala através de todos os dias dos filhos dele, mas ele precisa também que os filhos em unidade, como um corpo, levem adiante essa mensagem. E esse meio hoje que nós temos chamado internet, é um meio que facilita muito a mensagem de chegar àqueles que precisam de fato ouvir essa palavra. E quem precisa de fato ouvir essa palavra? Todo mundo. Porque todo mundo precisa e necessita conhecer a verdade, para que sejamos libertos por ela todos os dias. Porque o mundo hoje, várias mentiras têm tomado conta desse mundo. Mas nós conhecemos um que é a verdade, que é Jesus, e Ele nos liberta. Eu peço então, por gentileza, você que consegue, você que pode, você já compartilhou tantas vezes a coisa na sua rede social que às vezes não edificava ninguém, faça essa gentileza, né? Nem para mim, nem para o Batista Éden, mas para o reino. Coopere com Cristo e compartilhe essa mensagem. Porque você compartilhando, o algoritmo entende que é relevante e ele vai distribuindo para outras pessoas. Amém? Talvez não, com certeza você já leu o título da mensagem: você é filho de Deus ou do diabo? Aí você pode falar, nossa, que título forte, né? Então você fala com o Espírito Santo, que é ele que falou pra mim. Eu ainda falei, Deus, vou colocar só o filho de Deus, porque do diabo a galera não curte muito, né, velho? Vou botar só o de Deus, porque o marketing é melhor. Ele falou, não, eu quero que você coloque isso, que a gente não está aqui pra fazer marketing, mas pra falar a palavra. E esses dias lendo um texto, tá em João 8. Quem quiser ir abrindo aí em casa, aqui na igreja. Ixi, parece que ninguém tá com Bíblia na igreja, cara. Cê é louco, velho. Os alunos da escola chamado, que é isso, velho? Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler um pouquinho hoje, eu vou ler a partir do 31. Eu tava lendo esses dias um livro e eu li algo que chamou muita atenção. E ele remetia a um versículo desse João que eu vou ler hoje aqui. E aí eu comecei a ler o contexto, reler, me aprofundei um pouco mais. E hoje pela manhã o pastor me convidou, me chamou, me convocou para estar aqui ministrando a palavra. E eu perguntei ao Espírito Santo o que ele queria que eu ministrasse. E ele trouxe essa palavra ao meu coração. Antes de nós iniciarmos, de fato, eu ler a palavra, vamos fazer uma oração para a gente dar início a essa palavra. Tudo aquilo que não provém de ti, pois eu me coloco rendido nas tuas mãos, para que a tua verdade flua do meu interior, Senhor, para que possa falar com os teus filhos, Senhor, para que possa levar liberdade ao cativo, cura ao enfermo, Senhor, luz para aquele que anda nas trevas, Senhor. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, Pai. Usa-me, Senhor, como vaso de barro que sou, mas que carrega uma preciosa unção, que carrega o poder do Teu Espírito Santo, que o ressuscitou dentre os mortos, Senhor. Fale conosco, Pai. Prepara os corações de todos aqueles que estão assistindo, Senhor, e que vão assistir, Pai, para que seja uma terra fértil, Senhor. Que essa palavra venha cair, Senhor, e frutificar, Senhor. Frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que possamos, Senhor, viver a plenitude daquilo que o Senhor já declarou para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, ministra a tua palavra e libera aquilo que já estava escrito para esse dia, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Vamos ler então? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazei o que ouviste do vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me. Homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Processaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E o que me chamou a atenção nesse texto foi o versículo 44, onde Jesus responde para eles, que estavam dizendo que eram filho de Deus, fala que eles são filho do diabo. Os caras começam a conversa com Jesus: não, nós vamos ser libertos de quê? Nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão. E ele falou: se vocês fossem, sei que sois descendentes de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam a obra deles, a obra dele. E aí eles se revoltam mais ainda. E eles falam, processam eles: nós não somos filhos de Egito, temos um pai, que é Deus. E aí eles subiram o nível. Fala que é Abraão, agora fala que é Deus. E aí Jesus dá na goela deles. Fala: vocês são filhos do diabo. Eu falei: vixe, velho. Jesus cabuloso, né, velho? Baçou com os caras mesmo, não aliviou, não. Eles foram protestando. Eu acho que era melhor ele ter ouvido Jesus a primeira vez e ficado quieto. Porque eles foram protestando, e Jesus foi só subindo o nível. E aí ele revela atributos a Satanás, ao diabo. Ele fala assim no 44: vós pertencei ao vosso pai, o diabo, quereis executar o desejo dele. E aí, eu estava lendo um livro esses dias que falava sobre anjos, demônios, o mundo espiritual, sobre o diabo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quem criou o diabo e os demônios? Fica com essa pergunta, responde para você. Vamos fazer uma analogia, construir um raciocínio, um pensamento de quem é o diabo. Vamos voltar à origem dele. Aonde que é a origem? A origem de tudo é Deus. Então o diabo estava com Deus, correto? Porque o diabo, na verdade, ele foi criado não Satanás, ele foi criado como anjo. Os demônios também foram criados como anjos, correto? E os anjos, eles foram criados na sua total e plenitude de poder e consciência de quem é Deus, porque eles estavam vendo Deus. Eles estavam face a face com Cristo, face a face com Deus. Então eles sabiam quem era Deus. E Deus não cria nada sem um propósito, um plano e um objetivo, correto? Tudo que ele faz tem um plano e um propósito. Então ele tinha um plano e um propósito para Lúcifer e os anjos, determinado para eles. Então ele tinha uma verdade estabelecida sobre a vida desses anjos que ele criou. Lúcifer disse que ele era um anjo de luz, um anjo carregado de louvor, receber a glória de Deus, entregar a Deus ao trono. Diz que ele ficava junto ao trono, diante do trono,
E aí, o Lúcifer, ele não se contenta com a verdade declarada sobre ele. Ele não se contenta em ser um anjo de luz. Ele quer algo além daquilo. Ele quer algo a mais que isso. Ele não quer estar diante do trono. Ele quer estar sentado no trono. Então, ele começa a criar dentro dele outras verdades, que não é aquela que Deus determinou para ele. E aí ele começa a fazer, como o pastor disse, surge a política. Ele começa a fazer o quê? Politicagem no céu. Ele começa a chegar nos anjos, reunião dos anjos das 8 horas da noite lá. Ele chega lá e falou, cara, olha o que Deus tem lá, velho. Olha lá ele sentado no trono, velho, que top. Como eu sou um dos mais fortes aqui, velho. Eu tô lá diante dele toda vez, eu sei os pontos fracos, eu sei as fraquezas dele. Nós pode juntar o nosso montinho aqui, a galera nossa. Nós chamamos aqueles caras lá que é bom também, forte também. Nós faz nosso montinho, nós se rebela contra Deus. Vamos tocar o terror no céu, vamos derrubar o trono dele e vamos fazer a nossa verdade, velho. Vamos fazer a nossa vida, viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Então eles começaram a sair fora do propósito que Deus tinha determinado para cada um deles. Sei lá, qualquer os outros anjos falou, sei lá, eu toco harpa, eu toco flauta, eu sou isso, eu sou daquilo outro. Mas todos começam a se rebelar contra a verdade que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Contra a vontade que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Então o desejo de Satanás é sair da verdade que Deus estabeleceu sobre ele. Estabelecer outras verdades, que nem necessariamente são verdades, mas a verdade é aquilo que ele acredita. Ele acreditou que ele poderia tomar o trono de Deus. Porque senão ele não faria essa loucura. Se ele não acreditasse que ele fala, cara, vai dar certo. Vai dar, ninguém começa nada sabendo que vai dar errado. Ele achou que ia dar certo. E aí, a beleza começa que Jesus compara esses judeus com o diabo. E aí, trazendo pra gente hoje, eu e você fomos criados por Deus. Amém? E Deus não cria nada sem objetivo, um plano e um propósito para a vida de cada um. Já tem algo determinado para a minha vida e para a sua vida. Como tinha também para os anjos e para Lúcifer. E aí, eu e você, hoje, nós temos a escolha que Satanás teve no céu. De se firmar na verdade que Deus estabeleceu para mim e para você, ou querer estabelecer outras verdades para a minha vida. O livre-arbítrio nos permite isso. Viver o que Cristo, o que Jesus, o que Deus determinou para a minha vida e para a sua, ou vivermos os nossos desejos. Porque aqui ele fala pro diabo, ele fala do diabo. Vós pertenceis, o João 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. A gente já viu que o desejo de Satanás foi o quê? Sair da verdade que estava estabelecida sobre a vida dele, para que estava declarado para que ele vivesse. Então, se você respondeu no começo da minha pergunta lá, quem que criou o diabo e os demônios? Não foi Deus. Deus criou os anjos e Lúcifer. Mas quando ele sai do propósito declarado para a vida dele, da verdade que foi estabelecida para ele viver. Porque os anjos tinham livre-arbítrio. Ele tinha esse poder de escolher, querer se submeter à vontade de Deus e à verdade de Deus para a vida dele, ou não. E ele escolhe fazer um montinho lá no céu e enganar o povo, falar, cara, vamos tomar o trono de Deus, vamos fazer isso, isso e aquilo, vamos viver as nossas verdades, porque isso que Deus determinou para a minha vida e para a sua não é legal não. E ele convence uma galera dos anjos, e os anjos vão para cima com ele, e tentam tomar o trono de Deus. E aí, ele cai do céu. Ele é destituído de que ele ficava diante do trono. E os anjos perdem a verdade. Perdem a verdade que foi declarada sobre a vida deles. Perdem um propósito, o qual Deus criou cada um deles. Porque Deus não criou eles para eles serem diabo e demônios. Deus criou ele para ser um anjo de luz, para ser anjos, ministros de Deus. E aí, o texto continua. E ele fala bem assim do diabo, Jesus falando, né? Ele foi homicida desde o princípio. Homicida, o que o diabo matou? Ele matou a vida
que Deus declarou para ele viver. Ele matou a vida que Deus determinou para ele viver. Ele matou a verdade dentro dele. Como? Alimentando a mentira, sendo guiado pelos seus desejos. Sendo guiado pelo desejo de não se submeter à verdade que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E os outros anjos também. E aí, eu quero te fazer a pergunta. O que você vive hoje é o que Deus determinou para a sua vida? Você vive se inclinando para o Espírito Santo? Você diz que é filho de Deus. Você respondeu a pergunta desse jeito aí que estava no título. Mas, quantos versículos da Bíblia você leu hoje? Quantas horas de oração você teve hoje? Você diz que é filho de Deus da boca para fora. Mas as suas atitudes provam outra coisa totalmente ao contrário. Falar, até papagaio fala. Eu quero ver nas suas atitudes se você é filho de Deus. Quando alguém dá um tapa na tua cara, você vira a outra face? Você ora pelos que te perseguem? Você ama os que te odeiam? Você anda manifestando a vida de Deus na vida daqueles que tentam cometer injustiças contra você? Quando Jesus fala assim, aquele que levar a tua capa, deixa também que leve a tua túnica. Se alguém pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas com ele. Você vive professando Jesus da boca para fora, ou as suas atitudes também confessam ele? E o texto continua assim. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Aqui ele fala, cara, o diabo não se firmou na verdade que eu estabeleci para ele viver. E aí você, se você não entender que é uma verdade estabelecida para você viver, que Cristo morreu e padeceu por você, porque pessoas dependem de você se firmar na verdade, manifestar a verdade, para que outras pessoas venham a reconhecer que estão vivendo uma mentira. Porque nós somos cooperadores do reino. A palavra de Deus diz que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. Cara, todas as vezes que eu olho e eu vejo pessoas focadas em encher igrejas, encher templos, mas não tem ninguém se preocupando com aqueles que estão passando fome, com aqueles que estão na rua, entregue às drogas, ao alcoolismo, à prostituição, a tantas outras coisas que são os fantasmas da sociedade. Aqueles que ninguém querem ver, aqueles que ninguém quer ouvir, aqueles que ninguém querem saber, nem a própria religião, que se diz ter Deus e se diz ser filho de Deus. O engraçado é que Jesus está falando para pessoas que estavam com ele face a face, chamando eles de pai, de filhos do diabo. Isso me mostra que tem pessoas que vão de fato ver Jesus, mas vão escolher permanecendo ser filho do diabo. Vão escolher se relacionar com as suas mentiras. Eu já fui acometido por várias mentiras na minha vida. A mentira da depressão, a mentira da ansiedade, a mentira da vontade de me suicidar, a mentira da droga, a mentira da prostituição. Porque tudo aquilo que não é Jesus e não é a verdade é uma mentira sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É lindo falar esse versículo, né? Mas se você for procurar no dicionário, um dia eu procurei o que significava pisaduras. Sabe o que significa pisaduras? É vestígio de pisada. Sabe o que isso quer dizer? Você vai olhar para o chão e você vai entender que Deus preparou um caminho, o qual Ele já percorreu por você. Que foi o caminho do Monte Caveira. É por isso que Ele fala que você tem que carregar a sua cruz. Porque o caminho dos filhos de Deus é morrer crucificado por essa geração. O caminho dos filhos de Deus é manifestar Cristo sendo perseguido todos os dias. Esses tempos eu estava aqui na igreja
E sumiu um relógio, uns negócios meus. E eu, sinceramente, sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus. Falei, porque um dia eu vou saber quem que é e ele vai saber que eu amo ele. Incondicionalmente. Independente do que faço. Nessa igreja aqui, na primeira semana que eu tava aqui, eu tomei 2 tapas na cara. Do interno nosso aqui. E o meu sentimento não foi de ódio naquele dia. Não foi de raiva. Foi de tristeza, porque eu sabia que ele ia ter que ser desligado. Porque a gente tem uma regra aqui que não pode usar de violência. E eu não falo isso pra me engrandecer, não. Talvez se o cara me pegar num dia mal, eu dou uns 2 tapas na cara dele também, porque eu não sou perfeito. Mas graças a Deus, naquele dia, o Espírito Santo me capacitou. E eu aprendi uma coisa. Se Deus manda virar outra face, é porque vem 2 tapas. É porque vem 2, eu não mandava, não. A hora que ele deu um, já arrumou, deu outro. Vamos continuar no versículo. Então ele fala, não se firmou na verdade, pois não é a verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, vos digo a verdade, não credes em mim. Então, se você quiser depois, leia Salmo 139. Lá fala que todos os seus dias foram contados. Todos os seus dias foram escritos no livro. Antes de você formasse no ventre da sua mãe. Ele diz para Jeremias também. Tinha um plano e um propósito declarado sobre a sua vida. Há uma verdade de Deus estabelecida sobre a sua vida. Ainda que você tenha que passar por algum sofrimento e algumas aflições nessa terra. Creia que é uma verdade perfeita, estabelecida, mesmo em meio às suas imperfeições. Sabe? Eu aprendo todos os dias que eu vou errar muito ainda. Eu vou pecar muito ainda. Mas eu aprendo que o meu pecado não pode me levar para longe daquele que me liberta. O meu pecado tem que me levar para perto da cruz. Porque quando eu peco, eu só estou mostrando também que a cruz de Jesus é necessária para mim. Porque eu sou insuficiente para viver a verdade que foi estabelecida sobre a minha vida. É por isso que ele fala bem assim: e o Espírito da verdade vos guiará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quando você acorda, você se relaciona com o quê? Você se relaciona com Deus? Você acorda, você fala bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado por mais esse dia. Que dia lindo, maravilhoso. As tuas misericórdias, a tua graça se renovou por mais esse dia sobre a minha vida. Ou não? Você acorda e vai se relacionar com o seu celular. Com Netflix, Instagram, Facebook. Você diz que ama a Deus. Mas a palavra de Deus está disponível para você. E você quase nunca abre ela. Você quase nunca lê. Você quase nunca ora. Agora eu vou te falar uma coisa. Baixa o seu celular, baixa um aplicativo no seu celular, se o seu ainda não tiver, para mostrar quantas horas você fica diante do seu celular. Se você amasse Jesus como você ama o seu celular, suas redes sociais, talvez você já teria convertido muita gente. E isso é o que Cristo tem falado no meu coração, que há uma verdade estabelecida para mim viver. Há uma verdade para você, há uma verdade para todo mundo. Nada é o acaso. Eu estar aqui, nesse dia, nesse horário, não é o acaso. Essa live ter caído, tudo ter acontecido na vida não é acaso, não é sorte. Não é azar. É um plano e um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Se relacione com Cristo. Ande na verdade que Ele estabeleceu para você. Porque assim você será filho de Deus. Porque se Ele fala que os caras são pai, filho do diabo, e o diabo é o pai da mentira, e não se firmou na verdade, Deus é o pai da verdade. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Isaías fala bem assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus tem um caminho, Deus tem um pensamento.
Em Romanos 12 fala assim, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem uma vontade. Um caminho, um pensamento, uma vontade. E aí você quer se relacionar com Deus? Quer? Alguém vai ter que mudar o caminho, o pensamento e a vontade. E esse alguém não é Deus. É você e sou eu. Todos os dias eu tenho que me perceber e trazer a minha consciência. Há uma verdade para mim viver hoje. Há uma verdade estabelecida para mim hoje. Mesmo em meio aos meus pecados, às minhas trevas, à minha escuridão, há uma verdade. Em tudo que eu vivi na minha vida, eu consigo ver Jesus. Sabe por quê? As trevas mais densas que eu passei só serviram para mostrar para mim quem eu sou longe da luz dele. A mentira que um dia eu acreditei só serviu para mostrar que ela era mentira. Porque a verdade não necessariamente é uma verdade. Só basta você acreditar que é verdade. Talvez você está acreditando que você é filho de Deus, mas você nunca se relaciona com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Você só diz que é filho de Deus porque você não quer ser filho do diabo. Mas se você vive na mentira, no engano de Satanás para sua vida, você é filho do diabo, sim. Para finalizar, eu queria mostrar o que uma mentira faz na vida de alguém. Não é uns qualquer. Foram daqueles que caminharam com Jesus, que viram Jesus. Eu estava pesquisando e Jesus fala para os discípulos várias vezes, que eu vi claramente ele falando, hoje foi 8 ou 9 vezes nos evangelhos, que era necessário que ele padecesse, sofresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E acontece como ele falou. Ele sofre, ele padece na mão dos gentios. Mas o que acontece com os discípulos? Com aqueles que ouviram, que viram Jesus, que ele avisou a galera que ia acontecer isso. Sabe o que acontece? Todo mundo se dispersa. Vai um para cada canto. Cara, dá pra pensar, por que esse povo não estava esperando o terceiro dia, velho? Sabe por quê? Porque eles não guardaram a verdade que Jesus falou para eles. Eles começaram a viver na mentira. Sabe o que é mentira? O sentimento de tristeza que tomou conta deles. Quando Jesus ressuscita, e você vai ver isso em várias partes, quando Jesus ressuscita, que ninguém acreditava que era ele. Porque eles estavam cegos pelo sentimento de tristeza, da mentira que Jesus estava morto. Estavam cegos e não viam, não se lembravam que Jesus tinha falado para ele, cara, é necessário. Não só Jesus tinha falado, mas toda a escritura que eles liam falavam que o Cristo padeceria, que morreria e sofreria e ressuscitaria. E aí eu vou exemplificar aqui para vocês só o de Maria Madalena. Diz assim, em João 20, capítulo 20, a partir do versículo 10. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Cara, ela estava diante, face a face com Jesus, ressurreto na frente dela, e não reconheceu, pensou que era o jardineiro, velho. Que ela estava cegada, sabe por quê? Por aquilo que ela sentia, pela tristeza que corroía ela.
Aí hoje, nessa geração, a gente vive com aquela que o que eu sinto eu sou. Você sente, você é? Não. Não. Você é aquilo que Cristo determinou para você. Você é aquilo que Cristo declarou sobre a sua vida. Você não é definido por aquilo que você sente, pelos seus erros. Você é definido pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E Ele te deu a oportunidade de se fazer filho. Para finalizar, Deus me lembrou de um texto aqui agora que talvez vai resumir isso para você. Diz assim, João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui ele fala algo muito interessante. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o poder de eu me fazer filho de Deus está em quem? Está em Deus? Está em Jesus? Está no Espírito Santo? Está em mim, cara. Que a parte de Jesus ele já fez. Ele falou na cruz do Calvário, está consumado. Ele falou, a obra que o Pai me deste, eu concluí. E agora eu volto para o Pai. Agora eu tenho uma obra para você. Se relacione com a verdade. Nasça a partir da minha vontade. Porque aqui ele fala que os filhos nascidos de Deus, filhos nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí, você é gerado pelas suas vontades. Te dá vontade, você faz. Vem a tua ira, você manifesta a tua ira. Vem o desejo de se masturbar, você vai lá e se masturba. Vem o desejo de usar uma droga, você usa uma droga. Vem o desejo de mentir, você mente. Vem o desejo de fofocar, ser um fofoqueiro, você sai fofocando, falando mal de todo mundo. Você está nascendo da vontade de Deus? Porque o que ele fala? Que os filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então para você ser filho de Deus, você tem que nascer da vontade dele. Nasça todos os dias da vontade de Deus. Se incline para o Espírito Santo assim que você acordar. Se incline para Ele o dia após dia. Momento após momento. Observe Ele, observe a vontade dEle. Contemple Ele. Um dia Deus falou para mim, falou, filho, eu quero que você me conheça. Porque quanto mais você conhecer, mais você se parecerá comigo. Você é aquilo que você se relaciona. Você se parece com aquilo que você conhece. Você diz que é filho de Deus. Observe quem é você no seu dia a dia. Não que sua boca fala somente quando alguém te pergunta isso. Que em nome de Jesus, essa palavra possa permanecer no seu coração. Hoje eu não vou orar por ninguém. Porque não é minha oração que te faz ser filho de Deus. Mas sim você viver a verdade que Cristo declarou sobre a sua vida. Abandone a mentira. Não viva pelos seus desejos. E entenda que há um plano e um propósito declarado sobre a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.